Ok, vamos agora passar para a formalização deste nosso problema, usando o modelo. Então, eu tenho um conjunto de mudanças, que é simplesmente o conjunto C, consiste das mudanças C1. Eu quero que você preste atenção aqui à formalização. Como é que eu estou escolhendo os símbolos matemáticos? Como é que eu estou escolhendo as entidades matemáticas? Como é que eu estou usando índices e assim por diante para representar as coisas que me interessam? Então, uma coisa que me interessa são as mudanças. Eu não falei aqui que as mudanças são completamente independentes uma da outra. Eu não tenho dependência de ordem. Eu estou simplificando aqui o problema. Meu modelo supõe mudanças completamente independentes. Então, eu tenho uma lista de mudanças ou um conjunto de mudanças que deve ser priorizada. Aqui está a definição formal. É o conjunto C, C1, Cn até C. Isso aqui não é valor absoluto, viu, gente? Isso aqui é a cardinalidade do conjunto C, quer dizer, quantos objetos tem, quantos elementos o conjunto Czão contém. Eu tenho uma lista de níveis de prioridades. Níveis de prioridade, desculpe. P1 até P, cardinalidade de P, onde PI é mais urgente do que PI mais 1. Portanto, o nível mais urgente eu chamo P1 e o nível menos urgente eu chamo PP. Então, eu poderia ter, por exemplo, P1 poderia ser muito urgente, P2 podia ser urgente, P3 podia ser normal, P4 poderia ser muito pouco urgente e assim por diante. O tempo t, o tempo aqui vai ser usado no nosso modelo. O tempo t é extremamente importante porque eu quero saber quando é que eu vou fazer a minha mudança. Eu tenho uma mudança a ser feita agora. Ela está no meu balaio de mudanças que devem ser feitas. E o gerente de mudanças, ele tem que escolher a prioridade de cada uma, ele tem que escolher se ele pode fazer se uma determinada mudança pode ser feita agora, ou se eu posso esperar uma hora, se eu posso esperar um dia, se eu posso esperar uma semana. Então, eu agora, no momento t igual a zero, eu tenho uma decisão a tomar, certo? Esse t igual a zero é agora. Eu sou um gerente de mudanças, eu tenho um balaio de mudanças que devem ser realizadas e eu preciso calcular o efeito negativo no negócio se eu esperar até um tempo t futuro para fazer uma certa mudança. Então, se uma certa mudança, qualquer uma, C1, C2, C3, já que são independentes, eu posso considerar individualmente, pega qualquer mudança, Cn, e você pergunta se Cn for feita daqui a tempo t na frente, no futuro, qual será o impacto no negócio? O impacto no negócio tende a crescer. A gente vai ver que às vezes não é isso que acontece, mas quase sempre o impacto no negócio tende a crescer se eu esperar mais tempo. Esperar mais tempo para realizar uma mudança tende a ser pior para o negócio do que fazer antes. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma mudança porque um serviço está parado, enquanto eu não realizar a mudança, o serviço está parado e o negócio está sofrendo. Então, mais eu espero, mais o impacto é grande. Maior é o impacto. Então, de forma geral, à medida em que T avança, eu tenho um impacto maior e eu quero saber, eu quero primeiro calcular, como a gente vai ver, a gente vai querer calcular o valor desse impacto. Então, o tempo t igual a zero é agora, representa agora. Eu tenho que tomar as minhas decisões e eu pergunto, se eu esperar até o tempo t para fazer uma mudança, qual será o impacto no meu negócio? Então, vamos ver aqui alguns atributos que são associados à mudança Cn. Vamos ver aqui, nessa tabela aqui, a gente tem o símbolo na primeira coluna, o tipo de variável, se é dependente ou independente, e uma descrição do atributo. Então, veja aqui. Eu tenho primeiro o meu tempo no qual a mudança N, a mudança Cn, vai iniciar. Isso realmente é o que eu gostaria de escolher. Quando é no futuro que eu vou iniciar a mudança
Tn. É isso que é a variável independente principal. Qual é o valor do início da mudança? Qual é o valor no futuro o tempo no qual eu devo iniciar a mudança? Eu tenho uma variável aleatória. Isso aqui deveria ser TN-TIL. Tem um chapéu, um circunflexo aqui, deveria ser um TIL, mas é o Google Docs que não está me mostrando o TIL adequadamente. Isso é uma variável independente, que é a duração de uma mudança. Isso é onde a minha incerteza entra. Quando eu inicio uma mudança, eu não sei quanto tempo ela vai demorar. Eu posso, através de um histórico, saber mais ou menos quanto tempo demora. Eu suponho aqui que eu tenho a distribuição de probabilidade. Eu suponho que eu tenho a distribuição de probabilidade acumulada dessa variável aleatória Tn, que eu chamo f sub nt. Isso é simplesmente a função de probabilidade acumulada. Em outras palavras, lembra a definição essa definição é muito importante. Lembra disso aqui, presta atenção, pare o vídeo se for o caso, para se lembrar muito bem o que significa uma função de distribuição de probabilidade. Se a mudança vai demorar um certo tempo, que é uma variável aleatória TN-TIL, a função de distribuição de probabilidade acumulada significa qual é a probabilidade que essa variável aleatória terá valor menor ou igual a t. Isso é a função de distribuição de probabilidade acumulada. Então, eu tenho isso como variável independente. É uma suposição do meu modelo de que eu tenho essa distribuição. E, tipicamente, eu teria essa distribuição porque as mudanças que a gente faz já ocorreram no passado coisas muito semelhantes. Então, se eu olhar o histórico da empresa, eu sei mais ou menos quanto tempo demora para, por exemplo, fazer um patch de um sistema operacional. Eu sei aproximadamente quanto tempo isso demora. Eu posso levantar essa informação do meu histórico. Muito bem. Nós vamos usar também, eu usei um símbolo diferente aqui chamado M para simplesmente o complemento de F. Quer dizer, 1 menos F, eu vou chamar de M, é simplesmente a probabilidade, olha aqui, ó. Se F é a probabilidade que a variável aleatória, quer dizer, a duração da mudança, é menor ou igual a T, M é simplesmente a probabilidade que a mudança vai durar pelo menos T segundos, ou horas, ou dias. Ok, então isso é M. Eu tenho associado a cada mudança um deadline. O deadline. Quando a gente foi modelar esse mundo de change, de mudanças, a gente falou com várias empresas no Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente viu que muito frequentemente existe um deadline em contrato, né? Por exemplo, se houver a necessidade de aplicar um patch um patch no sistema operacional devido a problema de segurança, você tem que aplicar esse patch em 2 horas, por exemplo. Tem um deadline. E se o deadline, se o resultado de não fazer a mudança até esse deadline pode implicar numa multa diferente, pode implicar em algum efeito no negócio diferente antes e depois do deadline. Então a questão da existência do deadline é muito importante e a gente modelou isso simplesmente dizendo para cada mudança existe um deadline que eu represento como TN com superscrito, sobrescrito Dzão de deadline. Ok. Depois disso, nós temos no nosso modelo 4 taxas. 4 taxas. Quer dizer, quanto é que eu estou perdendo no negócio? Nós decidimos, depois de conversar com as empresas no Rio, São Paulo, que a gente poderia modelar o efeito no negócio através de 4 taxas. Você vai ver que algumas dessas taxas têm um Czinho em cima, porque são devidas à mudança em si, e algumas têm um Szinho em cima, porque são devidas ao serviço. Então, a primeira taxa é φ sub n, bzão e sobrescrito c. Que diabo é isso aqui? Bem, o nzinho significa que é da mudança n, da enésima mudança. B significa before, A significa after, tá vendo? Before, after, porque as taxas
digamos, de impacto no negócio são diferentes antes e depois do deadline, ok? Então a gente tem a taxa antes e a taxa depois do deadline. Quanto é que o negócio está sendo afetado? Qual é o impacto negativo? Quanto é que eu estou perdendo antes e depois do deadline? E a diferença entre o C e o S é simplesmente que o C é devido à mudança em si, independentemente do serviço que vai ser afetado pela mudança. A própria mudança pode ter um impacto associado a ela. Por exemplo, se a Microsoft, por exemplo, diz: eu estou com um patch de segurança a ser aplicado ao servidor Windows, ao Windows Server, e eu sei que esse negócio tem que ser aplicado, porque a Microsoft acabou de lançar esse patch, eu posso ter no contrato de prestação de serviço uma taxa dizendo: olha, a partir do momento em que você sabe que tem que aplicar um patch, já está correndo uma multa, já está correndo uma perda devido à exposição ao risco, à vulnerabilidade, você já tem uma taxa sendo aplicada, mesmo que nenhum serviço esteja fora do ar, mesmo que você não, mesmo que todos os seus serviços ainda estejam todos funcionando, o mero fato da mudança existir e não ser realizada antes já te faz perder dinheiro a uma certa taxa. Essa taxa seria FII NBC, e depois do deadline, se o deadline passar e você ainda não fez a mudança, então o próprio change vai resultar nessa taxa de perda. Depois a gente tem o efeito no serviço, quer dizer, quando você vai realizar a mudança, você pode ter o serviço fora do ar. Se o serviço estiver fora do ar para você realizar a mudança, então você vai ter uma perda devido ao serviço estar fora do ar, e é isso que a gente representa com as taxas FI, N, B e A, né? Before e after o deadline, e portanto essas quatro taxas, esses quatro FIIs são os quatro parâmetros que vão dizer quanto é que eu estou perdendo quando uma mudança aparece. Ela não é realizada ainda, em algum momento ela vai ser realizada, vai demorar um certo tempo para realizá-la, durante a qual talvez o serviço esteja fora do ar, e depois tudo vai voltar ao normal quando terminar a mudança, e ao longo de todo esse tempo eu vou ter perdido dinheiro com essas várias taxas que eu acabei de descrever. Muito bem. O que eu realmente preciso achar primeiro é isso aqui. É uma variável dependente, como você pode ver, que é o que eu chamei de risk exposure. Hoje eu gostaria mais de chamar de impacto negativo. Então, qual é o impacto negativo no tempo T? Né? Se eu realizar a mudança a partir do tempo T, então eu estarei perdendo essa quantidade de dinheiro para a mudança N, a enésima mudança. E finalmente o que eu quero calcular, que é o meu technical problem final, é qual é a prioridade. Né? Qual é a prioridade? Qual é o nível de prioridade para a enésima mudança? É alta prioridade, é baixa prioridade, é média prioridade, ok? Então, EN pertence ao conjunto P, que são todos os níveis de prioridade, P1, P2, assim por diante. E meu problema, portanto, é de achar esses níveis de prioridade EN para todos os N's, todos os valores de N, todas as mudanças. Vocês viram que eu deixei o problema, eu terminei aqui de apresentar a formalização do problema, e eu deixei as coisas muito soltas ainda. Eu estou deixando abertura para muitas soluções diferentes serem determinadas, porque eu não estou amarrado à relação entre EN e RN. Quer dizer, se você calcular um certo RN, eu não estou dizendo como é que a prioridade vai ser calculada em função do RN. Eu ainda estou deixando você, que vai me dar uma solução ao meu problema, à vontade para tentar me sugerir uma forma de achar as melhores prioridades.